Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Convive Educação. E eu estou aqui com a Lia Glass, gerente de projetos do Instituto Península. Bem-vinda, Lia! Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Península, chamada Sentimento e Percepção dos Professores Brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Vejam que estamos eu e a Lia em nossas casas, respeitando o isolamento social exigido agora. Esperamos que vocês estejam bem, continuem bem e que aproveitem a transmissão nesse novo formato. Então, Lia, para começar, quais são os principais resultados que você apontaria da pesquisa realizada pelo Instituto Península, que se chama, então, como a gente disse, Sentimento e Percepção dos Professores Brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus? Então, essa pesquisa que foi iniciada logo no início da pandemia, ela trouxe alguns achados importantes. O primeiro é que, após 2 meses de isolamento, cerca de 83% dos professores ainda se diziam pouco ou nada preparados para o ensino remoto. O segundo achado que chama atenção é que 55% deles não havia tido algum tipo de preparação ou treinamento para esse ensino virtual. E 75% deles gostaria de receber esse treinamento. Mesmo assim, a grande maioria já se encontrava, de alguma maneira, mantendo um vínculo com seus alunos, e aí, para isso, principalmente usando ferramentas como WhatsApp, redes sociais e outros instrumentos de comunicação diretamente com as famílias. Acho que esses são os principais destaques. Joia. A gente vai colocar aqui no link a tela para vocês acessarem a pesquisa na íntegra e todas as explicações que a Lia vai nos dar aqui. Mas eu vou repetir e também coloco por escrito nos comentários do vídeo. Então, a gente fez um link encurtado, né, um link pequenininho, mais curto, que é, então, bit.ly/pesquisa-sentimentos. Lia, a pesquisa tem o objetivo de captar, então, esses sentimentos e as percepções dos educadores ao longo do tempo, né, mostrando as diferenças e regularidades. Você pode nos contar sobre as etapas que já foram finalizadas e quais são as previstas? A gente vai colocar aqui também um slide para ilustrar. Então, o que nós vemos aqui nesse slide, que nós iniciamos ali em março ainda, bem no início da quarentena, o que a gente chama do estágio inicial dessa pesquisa, para capturar qual foi o primeiro impacto do isolamento social na visão desses professores, tanto do ponto de vista profissional, o que eles já estavam começando a fazer, para interagir com seus alunos e com as escolas, quanto do ponto de vista pessoal, que tipo de mudanças estavam acontecendo nas rotinas, de que maneira que eles estavam se organizando. O segundo estágio, que a gente chama de estágio intermediário, ele começou em meados de abril e foi até meados de maio, e ele tinha por objetivo, já depois de 2 meses, né, de isolamento social, capturar de que maneira que então esta nova rotina estava se organizando, de que forma que os professores estavam interagindo com seus alunos, identificando estratégias pedagógicas, de que maneira que os conteúdos estavam sendo providos pelas escolas e de que forma que a ansiedade estava tomando conta ou não, como que os sentimentos também desses professores estavam neste momento. Nas próximas etapas, que vão acontecer agora em julho e depois da retomada presencial ou híbrida, a nossa intenção é capturar já talvez um estágio mais consolidado
né, dessa nova forma de trabalhar, dessa nova forma de interagir com seus alunos, e de que maneira que isso toca os professores, então como que eles se sentem com relação a este novo normal. E após a retomada presencial ou híbrida, a ideia é que nós possamos também identificar algo que aí já sim estará um pouco mais consolidado, com as estratégias das secretarias já colocadas para todos, protocolos talvez de atuação dentro da escola, e essa etapa deve acontecer bem mais para frente. Joia. E o que vocês já verificaram de mudança desses sentimentos dos professores ao longo dos meses? O que aparece nessa segunda onda é que havia uma prevalência muito grande de um sentimento de ansiedade por parte dos professores, em função um pouco daquele dado que eu trouxe no começo, de que a grande maioria dos professores nunca havia ensinado remotamente. Então, 88% nunca tinha feito isso. Ao mesmo tempo, esse processo que a gente chama de reinvenção profissional teve que acontecer muito rapidamente, seja criando estratégias para o ensino virtual online, seja para identificar de que forma que uma atividade efetivamente vai chegar para os alunos e que esse vínculo possa ser mantido. E isso gerou, na visão dos professores, essa sensação de sobrecarga. Então, a gente vê que, primeiro, uma rotina que tem uma mudança muito drástica, né? E a segunda coisa é essa questão de não saber atuar de forma remota ainda, seguido de um pedido de treinamento e, ao mesmo tempo, de um apoio emocional para lidar com essa situação. Joia. Eu vou agradecer a presença de alguns municípios que estão aqui conosco, Lia. Então, é Riachuelo, no Rio Grande do Norte, Gameleira de Goiás, em Goiás, São Roque do Canaã, Espírito Santo, Salto Grande, São Paulo, Quipapá, Pernambuco, Pitangueira, São Paulo, Manaquiri, Amazonas, Poxoréu, Mato Grosso, Rio do Sul, Santa Catarina, que está sempre aqui conosco, Limoeiro, acho que é Limoeira do Norte, que também está sempre por aqui, do Ceará, Cabo Verde, Minas Gerais, São Cristóvão e Sergipe, Bonito, Mato Grosso do Sul, Amambaí, Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Legal. Que bom, obrigada. Apresentação regional ótima. Sim, obrigada pela presença, pessoal. Então, vamos ver alguns exemplos de alguns dos achados da primeira e da segunda pesquisa, Lia? Então, aqui nesse slide 2, que eu acho que o Vinícius colocou, o que a gente tem? Então, 7 em cada 10 professores, eles apontam que eles mudaram a sua rotina completamente em função do isolamento. Eles têm um cuidado agora muito maior com a sua própria saúde e também com a dos seus familiares, uma preocupação grande aparece. E 60% deles diz que estão aproveitando o tempo também para fazer algum treinamento, algum curso. Isso é um pouco em função dessa necessidade de aprender novas estratégias de ensino remoto. 74% tem interesse em receber algum tipo de conteúdo. Isso mudou da primeira para a segunda fase. O que eles apontam, no entanto, é que esse conteúdo tem que vir com uma certa curadoria. Então, algo que seja certeiro para que eles possam atuar neste momento de crise. Quando a gente olha para o papel desse professor, então 66% dizem que eles, além de serem um vínculo com a escola do ponto de vista de conteúdo, eles se veem nesse papel de ser uma fonte confiável também de informação para os alunos e para as famílias. E apenas 1/3 deles diz que priorizou, no primeiro momento, o suporte à distância para os alunos, mas isso sobe na segunda fase. Então, essa é uma mudança que, no início, naquele primeiro choque, eles estavam mais voltados para dentro, mas no segundo momento a gente já vê que isso amplia e, de fato, os professores voltam a interagir para a questão, enfim, dos conteúdos e de algum tipo de ensino remoto.
Bacana. A gente tem também uma frase que é interessante que vocês sistematizaram na segunda etapa, né, Lia? Que está aí no slide seguinte, no slide 3. Isso. Então, o que nós fizemos nesse processo foi também conversar com especialistas e com professores. Então, nós conversamos com pessoas que foram ex-gestores, e uma das pessoas foi a Thelma Vinha, que é uma especialista em educação e em clima escolar. E o que ela traz é que essa pressão para uma aprendizagem remota, sem que esses professores tenham as condições adequadas para isso gera um sentimento de ansiedade, que é o que aparece na segunda fase da pesquisa, muito grande entre os professores, e que é importante, de um lado, ter estratégias lideradas pelas secretarias, centralizadas, e também ter mecanismos para escutar de que maneira que os professores também estão se organizando. Então, de um lado, a gente tem algo vindo direto da secretaria, mas, por outro lado, também identificando que estratégias são essas, que inovações são essas que estão acontecendo na ponta e que, de repente, são boas práticas também para serem incorporadas pelas secretarias. Então, a Thelma, ela aponta essa necessidade da via de mão dupla. Legal, bacana. Bom, esse quadrinho, né, com o texto do depoimento da Thelma, assim como outros relatos, também estão disponíveis, né, no site do Instituto Península. É super interessante ver esse retrato mesmo. E eu acho que essas informações, né, para as secretarias municipais são super úteis, né, Lia? Porque conhecendo um pouco do retrato do que os professores estão sentindo, também acho que favorece a pensar estratégias para colaborar com isso, né? Exato, acho que lá no site também, e a gente vai tratar aqui um pouco, várias das questões têm recortes para as redes municipais identificarem o que é mais prevalente nas escolas municipais versus estaduais e particulares. Perfeito, porque muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, Legal. Bom, e cerca de 40% dos entrevistados na primeira e na segunda pesquisa atuam na rede municipal, né, como a gente está falando, e a maior parte leciona para o ensino fundamental 2, seguido muito de perto pelos educadores que trabalham com o ensino fundamental 1. Você pode falar um pouco mais sobre, então, o perfil dos entrevistados na pesquisa e de que forma que os dados foram coletados? Claro. Então, nós tivemos professores de todo o Brasil, ao todo 7.700 professores, mais de 7.700 professores, na sua maioria de redes municipais, mas também estaduais e escolas particulares, distribuídos por todas as regiões do país. Foi uma pesquisa no formato survey, então ela não é uma pesquisa que buscou ser regionalmente representativa, mas que sim traz um retrato representativo no sentido de que nós temos muitos professores de todas as regiões. A sua maioria de mulheres respondendo esses questionários, atuando em todas as etapas de ensino. Então, a gente tem aqui uma distribuição bastante interessante de professores desde a educação infantil até o ensino médio, e que retratam, na nossa visão, muito bem o que os professores de fato estão sentindo e como é que as prioridades estão sendo estabelecidas no campo. Bacana. Vou agradecer aqui mais alguns municípios: Limoeiro de Anadia, em Alagoas, Confresa, Mato Grosso, João Neiva, Espírito Santo, que está sempre aqui, Tracunhaém, Pernambuco, Undime, Paraná, Limoeiro, Pernambuco, Botucatu, São Paulo, Aurora, Ceará, Amambaí, Mato Grosso do Sul, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Porto Acre, no Acre, Itaú, Rio Grande do Norte, Canguaretama, Rio Grande do Norte, São Domingos do Prata, Mato Grosso do Sul. Bem-vindos. Quem chegou agora, é importante saber que esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e também no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma. Então, vocês vão poder
acompanhar desde o comecinho das explicações que a Lia está nos dando. Bom, continuando, entre os resultados da segunda fase da pesquisa, eu achei interessantes as respostas sobre qual apoio os professores gostariam de receber, porque está ligado diretamente ao trabalho da Secretaria de Educação, né? Você pode comentar um pouco sobre esses dados, Lia, enquanto a gente exibe aqui alguns slides na tela? Perfeito. Então, quando perguntados que apoio o professor gostaria de receber nesse momento, a primeira questão que aparece é esse suporte para ensino remoto, ensino à distância. Então, 75% deles dizem que gostariam de receber algum treinamento nessa área. A segunda questão que aparece, com 64% dos professores, é receber suporte pedagógico para fazer esse ensino remoto. Seja ele um ensino virtual, online, ou alguma outra estratégia, para que, de fato, esse vínculo tenha alguma qualidade. E o terceiro ponto, que vai em linha com aquilo que eu trouxe, dessa sensação de ansiedade, é o suporte psicológico e emocional em um momento em que todos estão colocados numa situação bastante anormal, mas no caso do professor, essa questão de ter que rapidamente entrar num outro esquema de trabalho, sem ter o suporte e sem ter o treinamento necessário para isso, faz com que essa questão do suporte emocional salte aos olhos também. Acho que esses são os 3 principais pontos. Legal. A gente tem também um slide mostrando a diferença, né, da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. Na educação infantil, o que nós vemos é que as estratégias para ensino remoto, elas acabam se mostrando um pouco mais desafiadoras. Então, acho que aqui para as redes municipais, lidando principalmente com o ensino infantil e o Fundamental 1, o que nós vemos é que esse pedido por ensino à distância, ele aparece forte, mas na educação infantil ele aparece em menor medida, não porque os professores sabem fazer, mas porque é muito mais difícil mesmo. O que eles pedem aqui nesse caso, principalmente no infantil, é o apoio psicológico e das estratégias pedagógicas. No Fundamental 1, a gente vê uma distribuição também muito parecida com as etapas de ensino, então com também esse pedido de apoio para o EAD. Quando a gente vai para as redes municipais, que é o próximo slide, aí eu queria destacar aqui também uma distribuição não muito diferente dos outros, né? A gente achou que talvez fosse ter uma grande diferença, mas esse pedido do ensino à distância, ele continua, e aí o apoio psicológico ele aparece um pouquinho menor, mas ele também está bastante presente em mais de 50% dos professores. Bacana, joia. Então agora a gente vai entrar ainda um pouco mais sobre as redes municipais, né, os resultados que aparecem nessa fase 2 da pesquisa, que é a fase mais recente. Você comenta, então, por favor, Lia, então são os slides 7 em diante, né? Isso, aqui no slide 7, o que nós vemos é de que maneira o professor se manteve em contato com seus alunos. O primeiro dado que salta a atenção é que 62% dos professores estabeleceram algum contato com os alunos. A gente sabe que muitas redes suspenderam as aulas, anteciparam férias, e aqui neste momento o que nós capturamos foi esse contato que estava acontecendo até maio. Mas saltou aos olhos o fato de que 40% ainda dos alunos estavam sem nenhum contato dos seus professores. No caso das redes municipais, estava bem equilibrado, então 51% já tinham começado algum tipo de estratégia para entrar em contato e ter algum tipo de ensino remoto com os alunos, mas 49% ainda não tinham esse contato estabelecido. Essa questão é muito mais agravada na educação infantil. Aqui, sim, esse contato aparecia muito menor.
E aí, à medida que as etapas de ensino vão subindo, até chegar no ensino médio, esse contato vai aumentando. O outro dado que chama atenção é de que maneira que isso estava acontecendo, né? Muitos dos professores trazem o WhatsApp como a sua principal ferramenta de contato com o aluno, seguido de redes sociais, e aí depois é que entram estratégias como ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, que acabam sendo mais qualificados no sentido de mais preparados para algum tipo de ensino remoto. E aí, no próximo slide, quando a gente olha para a rede municipal, vou dar o destaque aqui, o WhatsApp, ele acaba sendo maior ainda, como uma prevalência de ferramenta de contato, com 88%, redes sociais, 40%, e apenas 14% com ambientes virtuais de aprendizagem ou algum instrumento mais qualificado. Que mensagem a gente tem aqui? Professores, começando a entrar em contato com seus alunos ou as famílias de alguma maneira, mas ainda muitos alunos sem nenhum contato. Um contato frágil no sentido do instrumento utilizado, mas a gente sabe também que as redes começaram a se instrumentalizar para ter materiais impressos sendo enviados para as casas dos alunos, e aí o WhatsApp acaba sendo a maneira de tirar dúvidas. Então, quando a gente começa a cruzar esses dados, a gente vê que as redes municipais, de fato, transicionaram para algum tipo de estratégia um pouco depois das estaduais, ao mesmo tempo em que os professores começaram também a ter essa atuação na ponta de alguma forma que fizesse sentido localmente. Perfeito. E também como deve variar muito o acesso à internet e o conhecimento sobre esses ambientes virtuais de aprendizagem, às vezes o WhatsApp é mesmo mais efetivo, né? Cada rede vai vendo a sua realidade, né? A gente viu que a conectividade e o acesso a algum tipo de equipamento, ele faz muita diferença na escolha dessa estratégia. Uhum. Então, enquanto com alunos de classes sociais mais altas têm acesso a notebook, computador em casa, os alunos que são de classes sociais mais baixas, nível socioeconômico mais baixo, acaba que o celular é o único instrumento que pode ser utilizado para esse ensino remoto. Então, as estratégias, elas acabam casando com aquilo que é possível localmente. Ao passo que, então, as secretarias municipais tiveram que encontrar esse tipo de estratégia que acaba sendo, na sua maioria, e aí tem uma outra pesquisa que aponta que a maioria optou por envio de materiais impressos para as casas dos alunos, usando, então, como uma ferramenta complementar esse uso de WhatsApp e de redes sociais, muito para tirar dúvidas e manter algum vínculo com a escola. Joia. E analisando todos esses dados, esses resultados, quais recomendações que vocês criaram para os gestores públicos que estão nos assistindo e que têm contato, então, tão direto com os professores? Acho que a primeira coisa, nós fizemos um conjunto de recomendações, elas estão disponíveis no nosso site. Queria convidar todos aqui para acessarem www.institutopeninsula.org.br. Tem uma página dedicada para essa pesquisa e um conjunto de 23 recomendações que nós fizemos junto com especialistas e ex-gestores públicos. Mas eu queria destacar algumas. A primeira é a necessidade de liderança nesse momento, como talvez nunca antes precisamos. Então, os professores, eles encontram estratégias localmente, mas eles também aguardam uma estratégia vinda de uma maneira mais centralizada, para que isso possa chegar aos alunos com qualidade. Então, uma das recomendações é esse processo de curadoria e de identificação de estratégias que fazem sentido no nível local. Talvez as secretarias municipais sejam as mais capacitadas para fazer isso, com certeza. A segunda questão é a necessidade de um acolhimento nesse momento. Então, a ansiedade, o estresse, ele está presente tanto nos professores
mas com certeza ele está presente nas casas dos alunos também, né? Seja pela falta de conexão, seja pela falta de algum equipamento, mas também por ser uma situação muito anormal, ou porque as crianças estão vivendo algum luto dentro da família. Então, essa necessidade de identificar que estratégias de acolhimento são possíveis neste momento de pandemia, mas também para o pós-pandemia, elas são importantes. Essa questão do suporte emocional, que casa um pouco com essa ideia do acolhimento, ela é algo que ela já existia, né, no radar de muitos lugares, mas que agora talvez se mostre muito mais necessária, né? Então a gente vê que isso é importante. Outra questão é, onde for possível, o uso da tecnologia, combinando diversas estratégias, de fato pode ser muito útil, e aí é claro que a gente tem que usar aquilo que é disponível localmente, né? Então, uma das nossas recomendações é tratar de maneira desigual, no sentido de que tem grupos de alunos que vão precisar de uma intervenção diferente de outros. Então, se a gente tem num determinado local um tipo de aluno que tem acesso à conexão e outro que não tem, de fato, talvez eu precise ter duas estratégias. Então, o que a gente coloca é que é importante ter essa clareza do mapa local para que a gente possa ter estratégias diferentes. Perfeito. Essas são só algumas das recomendações que estão lá, e a gente traz também questões muito práticas, que podem ser acessadas já e utilizadas já. Então, por exemplo, se os professores sentem essa necessidade de estarem preparados para o ensino remoto, mas qual é a avaliação com relação às suas competências digitais? Então, a gente traz lá uma ferramenta que está pronta, que pode ser aplicada já, desenvolvida pelo CIEB, por exemplo. Se há uma necessidade de acolhimento imediato, de suporte emocional imediato para esses professores, o Instituto Península tem uma plataforma também que se chama Vivecer, e que vem trabalhando com muitas secretarias no Brasil inteiro, para ser, talvez, esse instrumento no momento de crise. Então, tem várias dicas lá também de ferramentas e materiais que podem ser acessados agora. Maravilha. Eu lembro também dos vídeos que a gente tem realizado aqui no Conviva, que procuram apoiar esse momento as secretarias municipais de educação, os gestores escolares, para enfrentamento desse momento tão desafiador, né? Legal. Você gostaria de dar sua palavrinha final, Lia, antes da gente encerrar o nosso vídeo? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa e de dividir um pouco da nossa pesquisa. Como a gente sempre diz que esse é um momento difícil para todos, mas que reforça o compromisso de que, criando as estratégias no nível local, talvez a gente chegue a resultados positivos, e que a liderança de todas as secretarias, e aí tem muitas aqui, eu acho que isso já é um sinal de que nós estamos buscando estratégias para tentar lidar com esse novo normal, né? E vai ser muito importante a atuação de todos os gestores, integrando com a visão de quem está lá na ponta, na escola. E aí o que a gente traz de recado é que os professores querem fazer, eles estão dispostos a receber materiais, treinamentos, a manter um vínculo da escola com os alunos, e os gestores são muito importantes nesse processo, para que se faça isso com qualidade, de forma organizada, e aprendendo também, né? Tem muitos casos de secretarias que estão inovando no Brasil inteiro. Eu acho que o Conviva aqui é um espaço de troca privilegiada, onde uma secretaria de uma determinada região pode aprender com outra. Então fica esse nosso recado aqui também da gente aprender dentro de casa com quem está conseguindo encontrar estratégias no nível local. Perfeito, joia.
Muito obrigada pela companhia, Lia. Muito obrigada por todos que nos acompanharam aqui. Então, eu vou repetir, esse vídeo continua disponível aqui no Facebook do Conviva, vai ser disponibilizado também no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma. Então, por favor, divulguem em sua rede. Acho que quanto mais informação, mais reflexão também, né, e mudança de prática, e a gente vai tentando seguir por esse momento juntos. Então, esperamos por você no www.conviveeducacau.org.br. Muito obrigada e até a próxima.